mano, tinha vários pra desacreditar, mas quando eu falei, são promessas sem andar. Voa com a gente, visão que é diferente. No topo com Deus, minha base tá pra sempre. Comecei do chão, mas o céu é o meu lugar. Águia voa alto, não nasceu pra recuar. A luta foi dura, mas não sou sozinho. Deus é o meu guia, ilumina o caminho. Enfrentei os ventos, aprendi a ser forte. Lágrimas viraram asas, essa é a minha sorte. É o AguiaCast. Enquanto uns se perdem no que é passageiro. Tão pobres que tudo que tem é o dinheiro. Voa com a gente, visão tá no alto. Com Deus no controle, nada me falta. Renova minha força, me tira do chão. Olho de águia, foco na missão. Cada me ensinou a levantar. Deus me mostrou que é preciso acreditar. Lá do alto vejo além, o plano tá traçado. O mundo é pequeno, pra quem tem chamado. Não corro pelo ouro, eu busco a verdade. Meu tesouro é eterno, tá na eternidade. Quem anda com Deus, nunca tá perdido. A águia renasce, sempre faz sentido. Voa com a gente, visão tá no alto. Com Deus no controle, nada me falta. Renova minha força, me tira do chão. Olhos de águia, foco na missão, yeah. Voa com a gente, visão tá no alto. Com Deus no controle, nada me falta. Renova minha força, me tira do chão. Olhos de águia, foco na missão, yeah. O céu é limite, minha fé me sustenta. Águia voa alto, não se prende à tormenta. Se cai, levanto, Deus me faz renascer. No topo com Ele, sei que posso vencer, yeah. Fala, rapaziada, começando mais um AguiaCast. E aí, Barna? E aí, irmão, tudo certo? Tudo certo? Estamos começando mais um episódio aqui. E hoje promete, hein? Não, hoje vai ser da hora, que a gente tem um doutor aqui entre nós, né? Excelentíssimo. Um excelentíssimo. Imagina. Não, é lógico, uma autoridade, né? É, Mas antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, vamos falar dos nossos parceiros. Queria começar pelo Pé de Laranja, que, como sempre, tá com a gente aí desde o começo. Para você que quer tomar um açaí, tomar uma salada de fruta, quer comer um lanche natural, um suco, cara, e sem perder o time, né, que foi falado no último episódio, agora tá no inverno, né, eles têm o cardápio de inverno, mano, é bom, velho, é bom, e não é à toa não, porque a gente consome mesmo, então, mais uma vez, obrigado ao Pé de Laranja que tá com a gente, vai chegar alguma coisa aqui pra nós. Convidado, né? Tem que tratar bem, né? Pra voltar depois. Vai que acontece alguma coisa, ele já protege nós aqui também. Mas valeu, Charles, ao Pé de Laranja. E já sabe, rapaziada, QR Code vai estar passando aqui, em cima aqui da gente. Também gostaria de falar sobre a DZ Street, que, mano, não tem como, mano. Hoje eu já tô com uma calça. Tá com alguma coisa aí? tô com boné, né? Ah, sempre, né? Não tem como, rapaziada. As nossas parcerias, na maioria das vezes, são as coisas que a gente usa, e a DZ tá acreditando na gente, disponibilizou um cupom de desconto. Então, quando você for fazer a sua compra, antes de fechar, né, o carrinho, você coloca lá AguiaCast, que você vai ter 10% de desconto e vai ajudar nós. Então, valeu, André, tamo junto. Valeu por acreditar no nosso trabalho. E Tamo junto e é isso. é isso, rapaziada. AguiaCast, hein? Cupom AguiaCast. E pra deixar nós na régua, né? Porque tá precisando, hein? Inclusive, nós tem que ir lá, velho. Não, tem que ir. Tem que Meu ir. cabelo já tá gigante, velho. Não, mano, tem que fazer a barba, né? Naquele pique. Falar da barbearia Quebra, que
também tá com a gente, nosso novo patrocinador. E, cara, o Quebra, ele é especialista em navalhas, quer ficar no kit, quer fazer um risco na sobrancelha, quer fazer o corte do O cara é jaca. bom. Não, o cara é monstro, mano. E ele tá com a gente aí também. Logo menos a gente vai estar lá, vai lançar algum vídeo, algo mostrando das nossas parcerias. E pra quem é de Acanga, né? Eu tenho que ver, porque eu falo assim, é na penúltima rua da Alvorada, perto da sua casa, né? É. Perto do seu escritório? Então eu falo assim, ó, é lá na rua como que é? Arceu Pereira Lima. Ô, Quebra, tá ligado? Arceu Penúltima Pereira rua da Lima. Alvorada, rapaziada. Vai lá. 141 Arceu Pereira de Lima. E, cara, vai lá. Horário marcado, então não tem fila. Você, Mas galera, manda chega mensagem lá, manda antes. uma mensagem, Manda manda mensagem. marca seu horário, chega lá, fala que você foi pelo Águia, que o Quebra vai dar um Quebra vai dar um talento e dar um abraço. Um abraço. E é isso, rapaziada. Contas pagas, né? Então bora pra mais um. E aí, convidado? E Tudo aí, certo? pessoal, tudo certo? Prazer estar aqui. Muito, muito legal a gente ter isso aqui na nossa cidade. A gente tem que sonhar. A gente tá aqui para viver, tá aqui para sonhar, tá aqui para somar. Então é isso. Vamos para cima. Cara, a gente sempre começa pedindo pro convidado se apresentar, então... É que não conhece antes, né? Então, só olha ali pra câmera e se apresenta pra nossa audiência. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Baratella, sou advogado aqui em Acanga. Já fui funcionário público e estamos aí, né? Sou casado, moro aqui em Acanga mesmo. O Léo já revelou aqui meu escritório, fica lá no Jardim Alvorada. Não, aqui a gente passa tudo, rapaz. Já passa CPF. Não, CPF não. Mas... E é isso, a gente tá aí nessa caminhada doida. Tem uma filha que é minha razão da vida, que mudou muito o meu jeito de ser depois que ela nasceu. E é isso. Acho que resume bastante. Esse aí. é o Felipe Baratella. Irmão, a gente sempre gosta de começar literalmente do início. Faz quanto tempo já que você advoga? Como que é? Advoga. Na verdade, eu me formei em 2019, em dezembro de 2019. Eu havia passado na prova da ordem em junho. Então eu passei no 9º semestre. Uns 6 meses antes de acabar a faculdade, eu já estava aprovado na UB. Só que na época eu era concursado. Eu era assessor de tributação aqui na Prefeitura de Acanga. Um concurso que eu tinha passado em 2018. E isso acabou me impedindo aí nesse começo de tempo de que eu fosse advogado. E eu falo impedimento justamente porque o Estatuto da Advocacia, uma lei federal, ela proíbe algumas profissões de exercer a advocacia. Policiais militares, bancários, enfim. E lá, dentro dessas proibições, o funcionário público que tem como atribuição do cargo lançamento tributário, não pode ser também. Então eu era abarcado por essa situação, até que naquele desespero de trocar o seguro, um concurso público, que é o que a maioria das pessoas almejam, eu fiquei naquele... como aquela imagem, sabe? Que tem 2 caminhos, assim, você se para em 2 caminhos. Ou eu continuo na segurança, e vou estar aqui, formado, aprovado na OAB, e vou estar nesse pega aqui da prefeitura, do setor público, ou vou abandonar isso aqui e vou para a incerteza da advocacia e começar a trilhar aí, tudo começo é difícil. Quem tá no final é difícil, imagina quem tá no começo. Então foi isso. E aí, quando foi em 2021, março de 2021 aproximadamente, tomei essa decisão, depois de 2 anos, tomei essa decisão de pedir minha exoneração. Pedi minha exoneração. Inicialmente fui trabalhar como advogado lá em Bauru, num escritório em que uma das sócias foi minha professora a graduação inteira. Também já havia estagiado ali durante a graduação. E fui enfrentar. Logo depois disso aí, em setembro de 2021, me casei com a Márcia. Isso só... Cara, se eu soubesse que isso ia trazer uma baita evolução na minha vida,
Se eu soubesse que meu casamento ia trazer uma baita uma evolução na minha vida, mudar meu jeito de pensar, esquecer um pouco daquele Felipe assim, vamos viver e tal. E focar mais, eu acho que hoje a gente estaria assim, num outro patamar, vamos dizer assim. Então o casamento foi a virada, vamos dizer assim. A partir do momento que eu conheci a Márcia, a gente começou a namorar, foi uma virada e eu não me arrependo de nada, apesar de todas as dificuldades do começo. Tipo, vou advogar, acordei, o que eu vou fazer? Como que vai ser meu primeiro caso, meu primeiro processo? Então é toda aquela, você tem toda a teoria de 5 anos da graduação, uma experiência ou outra de um estágio, e você se depara na responsabilidade de tomar conta da vida de uma pessoa num processo. Então a responsabilidade foi assim, eu senti bastante essa responsabilidade, sinto até hoje. Eu acho que isso é bom. Sentir responsabilidade é bom. Demonstra que a gente está no caminho correto, que a gente está tratando com a vida da pessoa. Uma situação da pessoa que, para o advogado, pode ser mais uma situação ou outra que tem que resolver. Mas para a pessoa é a situação. Sim. A situação. É a vida da pessoa. Então, isso me motiva, me move a cada dia. É uma correria, uma loucura danada. Mas é isso. Faz foi valer assim que a pena, né? Tipo, com certeza, com mano, certeza. uma coisa interessante que você falou é esse frio na barriga, né? É algo que, tipo, tem aquele clichê, né? Quando você faz o que você gosta, você nunca trabalha e tal. Mas eu costumo dizer assim, quando você para de ter esse frio na barriga ou até mesmo aquela ansiedade, obviamente, sem passar de ficar mal mesmo e tal. Mas assim, igual você disse, cara, você tinha 2 caminhos. Independente de qual você escolhesse, ia ter uma consequência. É a frase do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso aí. Então, essa questão da advocacia eu acho muito interessante, porque, assim, existem vários tipos, né? Que tem a sua criminal, tem a jurídica, tem várias, né? E como você que surgiu, né? No caso, ou o que te fez despertar a criminal, mano? Na verdade, assim, eu atuo bastante com criminal, a maioria das minhas publicações, atendimentos, gira muito em torno do direito criminal. Tá? Um pouco voltado aí para o processo de condenação, aquele que a pessoa ainda não foi condenada, e lá no final vai ter uma condenação, uma absolvição, mas também um pouco na execução da pena, que é quando a pessoa já tem uma condenação, já está cumprindo a pena que foi estabelecida por um juiz. Também estou atuando nessa área. Mas apesar de eu divulgar bastante, porque tem conteúdo todo dia e é muito rápido um conteúdo, você acaba encontrando um caso mais diferente ou outro e tal, eu não atuo só com o criminal. Eu também atuo com direito de família, pensão, guarda, visita, aumentar, diminuir pensão, tem uma alienação parental, tem que fazer um divórcio, enfim, também atuo nessa área de família, área contratual, alguma parte da área empresarial. E eu sou especializado em direito tributário. Lembra que eu falei para você lá atrás, que eu passei num concurso na prefeitura como assessor de tributação? Eu concluí, na verdade, no semestre agora que está terminando, essa especialização pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que recentemente teve o presidente Paulo de Barros Carvalho, que faleceu há uma semana. E eu sou especializado também no direito tributário. E aí a gente vem atuando com algumas frentes, direito tributário municipal, IPTU, TBI, o estadual na parte do IPVA. São algumas teses muito interessantes, muito legais, que eu tenho certeza que o pessoal que vai ouvir aí, a gente vai até entrar nesse assunto depois, coisas muito interessantes que a gente nem imagina que está dentro do direito tributário, por exemplo. Porque eu tinha essa visão, nosso direito tributário, uma coisa chata, e na verdade não. Tem alguns temas, óbvio que tem alguns temas um pouco mais complexos, que voltam muito mais para a contabilidade, mas tem alguns temas que o advogado consegue trabalhar expondo assim, o dia a dia de uma pessoa. Porque o direito tributário, a gente vai muito assim na empresa, recuperação tributária, altos valores, e a tributação pequena, e uma execução fiscal de um IPTU, que a pessoa não conseguiu pagar por N motivos, não conseguiu pagar o IPTU e tem uma execução, penhorou um carro da pessoa, o salário da pessoa. Na área assim, mais abrangente, que é na área nacional, tem a tese de imposto de renda.
a isenção sobre imposto de renda de aposentados que possuem uma doença grave, por exemplo. Tem alguns casos assim. Então, você vai conseguir uma isenção do imposto de renda e a pessoa vai conseguir reaver aquilo que ela pagou até os últimos 60 meses da União. O imposto de renda se paga por favor da União. Então, tipo assim, eu atuo bastante no criminal, Sim, sim. que é o que dá, tipo, hoje mais engajamento, que hoje dá mais visibilidade, que tá mais, vamos dizer assim, em alta, né? Acho que é o que mais chama atenção. Que mais né? chama atenção, isso. Porque parece que o direito criminal ele é um pouco distante das pessoas. Parece que o direito criminal é, tipo assim, é o patinho feio, é o bicho de 7 cabeças, que tipo assim, ó, deixa quieto isso aí, porque vai envolver isso aí, vai falar de crime, vai estar perto de criminoso. Então, assim, apesar de ter essa atuação bastante voltada para o direito criminal, eu atuo sim nessa parte de, vamos dizer, do direito civil em geral, do direito tributário, junto com a minha esposa, que também é advogada. Ela é especializada, tem pós-graduação na área previdenciária e trabalhista. Ela tem vasta experiência, tá? E há mais de 10 anos trabalhando, já trabalhou, na verdade, como encarregado de RH, tá? Setor de pessoal RH. Então, área trabalhista, área previdenciária, eu atuo mais em conjunto com ela. Entendi. Que é ela que manja mais, assim, vamos dizer, de cálculo. Eu gosto mais do dia a dia ali, do embate. Se eu pudesse, eu acho que eu ficava só no criminal, né? Mano, da hora que você abriu um leque, assim, interessante, velho. Tipo, quando a gente pensou, né? O Eric pegou e falou assim, ô, mano, olha isso aqui. Ele mostrou uma publicação sua. Tipo, você publicando, né? Hoje foi dia de audiência e tal. E aí eu falei assim, nossa, o Felipe, né? Porque, tipo assim, aquele negócio, a gente se conhecia, eu acho que a última vez que a gente chegou a trocar ideia foi uma vez, acho que lá no Cross, que tava tendo uma... Como que chama aqueles negócios de final de ano lá? Que era laranja e azul. Era uma competição. Era competição, isso. E aí, depois disso aí, eu não vi mais você. Aí, depois, fiquei sabendo que você tinha saído da prefeitura. Eu acho que foi bem nesse negócio. E aí, o Eric falou assim, mano, olha aqui, o Felipe. Falei, nossa, o Felipe e tal. Ô, o Charles chegou aí, mano. Aí, quando ele mostrou, eu falei assim, nossa, criminal. Muita coisa eu já vi na cabeça. História da hora. Não, E tipo assim, cara, então vamos por partes. Que eu já vi várias coisas. Antes da gente entrar no criminal, esse tributário, eu achei muito interessante, mano. Tipo, porque na minha cabeça era só contabilidade, era só coisa de empresa, era até mesmo imposto de renda, aqueles, sabe, aqueles de milhões, aquelas coisas, tipo assim, de literalmente de mais de 100k, sabe? Então tem coisas no tributos que, igual você falou, um IPVA, uma pessoa que colocou uma penhora, essas coisas? Sim. Por exemplo, eu estava falando para você acerca do IPTU. Certo. Vamos dizer que você, seu amigo aí que está ouvindo o podcast, pague X reais de IPTU. Vamos chutar aqui, R$1.000 de IPTU. Certo. Aí um belo dia você fala, nossa, mas eu estou pagando caro de IPTU. Será que tá certo? Meu vizinho não paga tudo isso e tal. Aí você vai dar uma analisada, você puxa lá na prefeitura, um cadastro de imóvel, você vê lá que seu imóvel está com 300 metros quadrados de construção. Você fala, mas não tem 100 metros quadrados, tem 150, eu tô pagando o dobro de IPTU. Pagando o dobro. Ou então, num caso, por exemplo, tá cobrando IPTU de mim, eu só tenho um terreno. Porque o IPTU é Imposto Predial e Territorial Urbano. Quando você só tem um terreno, você vai pagar o ITU, que é o Imposto Territorial Urbano. Aí você tem um terreno, tá pagando sobre prédio, você não tem. Ou você tem um prédio e está cobrando sobre 300 metros quadrados, você tem 150. Ou seja, é uma atuação do direito tributário que vai ser analisado todas essas situações, baixo de cálculo, se a alíquota está correta, e aí vai interferir na vida da pessoa, até no sentido de haver uma repetição tributária. O que é repetição tributária? Reaver aquilo que pagou indevidamente. Uhum. Paguei R$1.000, tinha que pagar 500. Opa, peraí. Prefeitura, me devolve aí. Me devolve aí o que eu paguei a mais. E tem isso? Tá? Tem. Vamos supor, era 500, você pagou 1.000. Ela tem que devolver, não vamos dizer assim, mas tá lá em haver 500? Isso aí, assim, 500 não, né? Porque vai não, ser corrigido, a gente tá usando fictício. Vai ser corrigido, atualizado. Então a depender do ano, aí vai seguir Selic, enfim. Aí tem as questões de atualização de crédito tributário.
Mas com certeza, se você demonstra que ao longo do tempo você fez o pagamento a mais, você vai conseguir reaver. Cara, Você pagou a mais, você conseguir demonstrar que você não tinha que pagar aquilo, tinha que pagar aquilo menos isso, uhum. você vai conseguir reaver. Observando que essa repetição, esse direito de reaver o que você pagou, tem que analisar o prazo prescricional do imposto. Tá? Então, do tributo, na verdade, né? Então, no caso do IPTU, é um imposto, é uma espécie de imposto, que aí o prazo prescricional é 5 anos. Ou seja, eu tô pagando desde 2010 errado. Você vai conseguir reaver desde os 2020. 15 Sim. Os 5 últimos anos. Os 5 últimos. O prazo é quinquenal, 5 anos. Então, e o que eu paguei para trás? Perdeu. Simples, mas, cara, assim. É interessante porque, ó, eu pensava que IPTU era pra tudo. Você tem um terreno, IPTU. Você tem uma casa, igual você falou. Cara, então é muito mais abrangente do que a gente imagina. E tipo assim, é que assim, eu acho, né, que tem muito da questão da dor de cabeça. E querendo ou não, a gente vive num mundo que é tudo rápido, tudo instantâneo e tal, mas, cara, é direito. É direito. É direito. E se, tipo, você tá pagando algo indevido ou você tá, tipo assim, irregular... Existem as irregularidades que a pessoa tá na má fé e existem as irregularidades que a pessoa tá por falta de conhecimento mesmo, por falta de instrução, vamos Com por assim. certeza. Com Cara, certeza. isso eu achei interessante. Por isso que eu já falei, vamos começar por aqui, porque essa questão, ela é muito mais a fundo do que a gente imagina, né? Cara, e tem muito mais. Tipo, a gente só tá falando muito de... mais. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que, não sei se é muito de conhecimento no público em geral. Eu acho que quem atua assim mais no direito tributário, beleza, eu acho que vai, porque tá bastante em alta esse tema, inclusive com vários julgamentos aí do nosso tribunal aqui de Justiça de São Paulo, porque a gente vai falar, na verdade, agora de um outro imposto, que é o IPVA. Tá? Uhum. O IPVA... Esse é brabo, hein? Esse é brabo. Janeirão, mas tá como? Todo final do Brabo com o IPTU, brasileiro. IPVA. E a hora que acabou o IPTU e o IPVA, começa o IR. Então, assim, o IPVA, todo mundo sabe, né? Conhece a sigla. Significa Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. IPVA. E o que recentemente a gente viu na legislação aqui de IPVA de São Paulo? A hipótese de isenção para pessoa que tem autismo. A pessoa tem autismo, tem um carro, propriedade sua, vai conseguir ser isento do IPVA. Mas geralmente a criança que tem o autismo também está previsto lá na lei do Estado de São Paulo que se o pai, a mãe, o familiar comprovar, eu falo assim, o familiar, o pai, quem tá com o nome estampado lá no documento do carro. Certo. Se conseguir comprovar que o carro é utilizado também em benefício da criança, por exemplo, tem consulta médica em Bauru, passei num pedágio, tem consulta médica em tal lugar, eu que levo, tem que levar na escola, porque justamente pela questão do autismo, não consegue frequentar o ônibus, não consegue andar sozinho. Ônibus. Ou seja, lá está previsto que, comprovando-se isso, vai ser extensivo o direito à isenção para o proprietário do carro. Então, tipo assim, parece uma coisa nada a ver, né? Mas a gente está trabalhando direito tributário em caso de... que está no nosso cotidiano, que é o autismo, por exemplo. Sim. E uma coisa interessante que eu sempre reforço isso, que assim, querendo ou não, é direito. São direitos, né? Da pessoa. Direito. E a pessoa acha, e aí entra naquilo que eu falei, que é tipo, mas vai dar uma certa dor de cabeça. A questão, eu acho que assim, é a falta de informação, né? Então, Falta de tipo, informação. sabe, eu acho interessante, até mesmo esse episódio vai ser bom pra isso, porque a gente vai levar, obviamente, além das suas histórias e tudo, informação, sabe? E eu já achei interessante, porque tudo isso aí que você tá falando, eu já tô colocando na minha vida já, sabe? Tipo, algumas coisas. Porque a gente acha que tipo, não, a vida é a gente trabalhar, pagar imposto, pagar isso, às vezes você conquista... Tem que pagar, tá cobrando, eles tem que pagar, né? Mas por quê? Às vezes é o que eu penso, o errado não é você achar ruim. O errado, achar ruim, tipo assim, existem aquelas pessoas que falam, eu não vou pagar, não quero. Tem pessoas que vai na má fé. Mas, tipo assim,
entenda por que você tá pagando aquilo, o que é aquilo, né? Porque senão você vai estar pagando algo e não vai ver nada. Cara, é muito, muito interessante esse negócio, E velho. que aí muitas vezes você acaba se despertando, tipo, acho que eu tô pagando errado, vou atrás de alguém que sabe. Aí acontece esse caso que eu te falei. Você tá pagando desde 2010. Perdeu 10 anos. Perdeu. Já era. Cara, aí não tem o que Entendeu? fazer. Que é igual ele falou, não sei se você tava aí, era o que ele falou. De quê? Tipo assim, ele deu um exemplo de uma pessoa que tá pagando. Tem um terreno, vou usar isso aí me pegou. O cara tem um terreno, aí acha que tem que pagar IPTU, tá ligado? Aham. E aí a pessoa fica pagando IPTU quando na verdade é pra pagar. O ITU, na verdade, ITU. assim, não existe o imposto ITU, tá? É IPTU que existe. Uhum. Só que tem que ter essa separação, porque se a gente for pegar um cadastro de um imóvel, a gente vai ter lá valores venais. Por exemplo, qual que é o valor venal do terreno? Vai estar lá, valor venal do terreno, Certo. tá? E aí vai ter o valor venal da propriedade, da Aham. construção. Então o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Então lá, quando vai se fazer, vai se analisar a base de cálculo para fazer incidir a alíquota e tal, tem que ser observado justamente isso aí. Qual que é a alíquota do prédio? Não tem prédio. Qual que é a base de cálculo que Entendeu? vai incidir aqui? Não tem base de cálculo para o imposto predial, porque não tem prédio. Ou seja, aí o que acaba sobrando? Dentro do IPTU tira o P, sobra o ITU. Ou seja, vai ter que ser pago o imposto sobre o território. Tá? Imposto sobre o território, mas não sobre o prédio. Então a gente, numa simples frase, pode falar assim: todo mundo que tem um terreno vai pagar ITU. Mas todo mundo que tem um terreno que não tem casa não vai pagar IPTU. Tá ligado? Aí você me corrija se eu estiver errado. Aí, tipo, se o cara tá pagando isso daí desde 2010, e a gente sai em 2025. Aí ele fala, não, mas eu vou lá pra regularizar. Aí você só consegue há 5 anos, né? Que é aqui em Pernambuco. Se observa, na verdade, o prazo prescricional da espécie tributária. Então, entre as espécies tributárias, tem imposto, taxa, contribuição de melhoria. Então, assim, isso é o IPVA, IPTU, imposto de renda, é uma espécie, uma subespécie de tributos, tá? Vem da espécie imposto, e aí tem a subespécie, por exemplo, o IPTU, IPVA. Então, o imposto tem o prazo prescricional de 5 anos. Então, a gente consegue, tudo que for imposto, a gente consegue reaver 5 anos. Aí o cara tá desde 2010, tá Mas ligado? é muito doideira, porque, tipo assim, é uma coisa, de certa forma, simples, né? Que muita gente... Eu tô puxando na mente aqui, falei para vocês aí que no comecinho eu tava trabalhando como assessor de tributação na prefeitura, né? Certo. E analisando um pouquinho do Código Tributário do município, algo que eu me deparei logo no começo, quando eu entrei no cargo, foi uma questão assim que me chamou um pouquinho a atenção. Porque assim, ó, o IPTU, o ITBI também, que é um outro imposto municipal, pela competência de instituição e cobrança e fiscalização prevista lá na Constituição Federal ser do município, o município faz o que ele quiser, vamos dizer assim, né? O que quiser, sendo fiscalizado aí por órgãos externos, tá? Controle externo, Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim. E nessa de ele legislar conforme ele quer, tem município que prevê isenção de IPTU para aposentado. É aposentado, tem 6 isento de IPTU, não precisa pagar IPTU. Mas E isso seria é municipal. Municipal, cada município, município vai faz as tratar suas de um leis, jeito. né? Aham. Então, assim, quando eu cheguei aqui para trabalhar na prefeitura, eu já me deparei com um requerimento nesse sentido. Tem uma casa assim, em Acanga, sou aposentado, quero isenção. Aí você ia ver, a pessoa, tipo, morava em Ribeirão Preto. Aí lá em Ribeirão Preto é previsto, então a pessoa fazia o pedido. Só que aí tem que ser analisada a legislação local. Porque a gente tá falando de um imposto local, Sim. tá? Sim. E assim, uma coisa muito interessante, cara, interessantíssimo, que eu tenho certeza que vocês não sabem, e a maioria do pessoal que tá assistindo não sabe. Aqui em Acanga, tem uma disposição, bom, pelo menos até a última vez que eu olhei, tinha e não fiquei sabendo nada que foi revogado esse dispositivo lá no nosso Código Tributário Municipal.
A pessoa, quando ela compra uma casa e não tem muro, tipo, ela construir uma casa e não tem muro, a alíquota que vai incidir lá sobre a base de cálculo do imposto vamos chutar aqui, tá? Não vou lembrar de cabeça agora. 2,5%. Se a pessoa comprovar que ela tem muro, eu construí muro na minha casa, essa alíquota cai. Então, salvo engano, acho que cai para 1,5%, ou seja, tira 1% da incidência do imposto, porque você comprovar que você tem muro. Aí você fala assim, mas e agora? Tipo, quem tá ouvindo fala, nossa, será que eu tô pagando certo? E é isso. Tipo, a gente tá falando de direito tributário no muro da sua casa. Você vai pegar lá seu cadastro, você vai pegar seu cadastro de imóvel, então eu estou pagando 2,5%. Aí você vai falar assim, nossa, e agora? O que eu faço? Vou atrás de quem sabe. Vou perguntar na prefeitura, viu? Qual que é a alíquota do meu imposto? Tá 2,5%. Mas e a disposição assim de muro? Tem essa disposição. Mas minha casa tem muro. Não, mas para nós aqui não tem. Aí você vai lá, faz um requerimento, aí você comprova e vai abaixar a alíquota. Olha só, mano. Porque, tipo, foi o que eu falei pra ele, mano, que querendo ou não, quando é tributo, eu, pelo menos, imaginava que era só acima de 1 milhão, 100 mil, tá ligado? Coisa, tipo, de nego que sonegava imposto, essas coisas, tá ligado? E ele falou assim, não, IPTU, IPVA, essas paradas. Não é possível, já vamos... Mas, cara, acho que... É bem mais próximo do que a gente imagina, né? Muito próximo. É muito próximo mesmo. Mas, cara, nossa, já deu pra dar uma abrangida bem nesse daí. E assim, no caso, até mesmo essas coisas, tudo que você tá falando, você já fez e tudo mais. E se tem pessoas que têm mais dúvidas também, se quiser entrar em contato com você... Não, pode entrar em contato lá. Eu tenho o Instagram, né, que é Felipe Baratella ADV. Instagram, uma página profissional. E até lá tá mencionando lá a atuação no âmbito tributário. E a gente tem algumas ações nesse sentido. Um pouco aí sobre isenção de imposto de renda. Para aposentados, por exemplo, tem uma doença que é prevista numa lei federal. Tem várias doenças lá. Por exemplo, a gente está falando da neoplasia maligna, câncer. Eu já fiz um caso que a gente já terminou, já foi julgado tanto em São Paulo quanto no colégio recursal, de que a pessoa era aposentada, e aí, cara, é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. A pessoa se aposentou no dia 31 de janeiro de 1997. É exatamente o dia que eu nasci. 31 de janeiro de 1997. Quando eu peguei o documento, eu falei, cara, não é possível, cara. Não é possível. Tipo, pegando um caso de uma pessoa que se aposentou no dia que eu nasci. No dia que eu nasci. Já revelei minha idade aí também, né? É novão, pô. E aí eu me deparei com essa situação e vendo a documentação, falei, cara, a pessoa tem o direito do imposto de renda, da isenção do imposto de renda. A pessoa é aposentada, tá aqui a comprovação por laudo médico que tem a doença está prevista na legislação. Pesquisar no que os tribunais estão decidindo que, nesse caso, tem que ser concedido. E aí eu fui dar uma analisada, cara. É um servidor público estadual. Fui dar uma analisada no que vinha descontado da folha de pagamento dele. Quase um salário mínimo de imposto de renda. Por mês. Quase um salário mínimo de imposto de renda. Entramos com o pedido, comprovando, pedimos uma liminar no início do processo. Liminar deferida. Desde o comecinho do processo, parou de pagar o imposto, parou de incidir. Lá no final do processo, foi reconhecido o direito. Ele já veio aí... Do início do processo ao final do processo, foram 13 meses, salvo engano. Aí vocês fazem a conta aí. Quanto que dá quase um salário mínimo por mês durante 13 meses. Vocês vão ver quanto que a pessoa economizou só pelo fato de conseguir uma decisão liminar que suspenda e interrompa, vamos dizer assim, esse pagamento do imposto. E mais, lá no final do processo foi reconhecido a isenção, e aí a gente vai puxar lá a data do diagnóstico. A data do diagnóstico... sei lá, 8 anos atrás. Aí volta naquilo que eu falei. Imposto de renda é um imposto. Então o prazo prescricional é 5 anos. Os últimos 5 anos a pessoa consegue reaver. Aí vai lá pegar o olerite por olerite dos últimos 5 anos, planilha, atualização de cálculo. Pá. Então assim, é um caso que é muito dinheiro. Tipo assim, de uma coisa que a pessoa
sofreu ali desde o diagnóstico, cirurgia, nesse caso, teve procedimento cirúrgico, recuperação, é complicado. Não, com certeza. Então, a gente vê que dá para se atuar no direito tributário, também no direito tributário pequeno, né, que o pessoal gosta de falar. O que é? O direito tributário pequeno é essa questão mais próxima das pessoas. Um IPTU, um PVA, um ITBI, um imposto de renda, nessa tese dos aposentados que têm alguma doença. Então, são casos que tiram um pouquinho da estigma que você tinha falado, Léo, do direito tributário. Porque quando eu comecei, eu também, o direito tributário é uma área que eu não quero. Tem que envolver contabilidade, eu não tenho contato nas empresas aí. Ou seja, em escritório que eu trabalhei, eu via, tipo, negociação de recuperação de crédito e tal, falando de 1 milhão, 2 milhões. Passei assim, chutar abaixo. Então você fala, não, direito tributário é uma área que eu não quero. Aí, portanto, pessoal, eu não sei direito tributário. Eu falei, acho que eu vou tentar fazer uma especialização. E aí eu fiz esses 2 anos e isso veio trazendo uma luz, cara. Essa luz que eu tô passando pra vocês aqui em alguns minutos. Isso é Eu louco. demorei aí, a especialização foi 2 anos e meio. 2 anos de teoria, prova, avaliação, e meio ano, esse último semestre agora, para fazer a monografia. Inclusive, a minha monografia foi a respeito desse tema do imposto de renda dos aposentados com doença grave. Então, em uma dessas aulas, eu falei, cara, o direito tributário, ele pode estar perto das pessoas. Ele pode estar perto de um pai que tem um filho autista e se desdobra para levar um filho na escola, levar no médico e tal. Essa pessoa tem direito à isenção do PVA. Ou uma pessoa que está pagando um IPTU, paga ali suadinho IPTU, recebe ali o salário mínimo, ou trabalha o mês inteiro, não recebe, tipo assim, uma quantia que dá para viver tranquilo. Às vezes a pessoa chega ali, depois do dia 10 está com o dinheirinho contado e vai lá e paga o seu imposto. Se essa pessoa está pagando o imposto dela errado, o direito tributário ele está sim próximo das pessoas. É isso que eu tentei trazer aqui. Não, com certeza. Para aproximar um pouquinho. Porque isso parece que é o que você tinha pensado, que está totalmente distante. Direito tributário, não é para mim porque eu não tenho empresa, não sei mexer com isso aí, não sei nada. Tipo então, assim, eu só tenho uma casa, por que eu quero saber disso, né? Não é muito distante. Não é muito distante. Na verdade, assim, o direito ele tá perto da gente em tudo. Tá presente aqui, tá presente ali para quem tá assistindo. Uhum. Tudo é Cara, direito. É que tem muito de estigmas, de preconceitos, né? De que, tipo, o direito que a gente vai entrar agora, que é o criminal e tal, tipo assim, é só quando acontece algo muito grave, ou então é só bucha. As pessoas já pensam que é só no problema. E realmente, tem tipo assim, acho que se pudesse definir advogado, tipo assim, resolvedor de problemas, resolvedor de buchas, né? Eu digo mais ainda, Léo e Eric. Tem dias que além de resolver o problema, você serve ali como, sei lá, às vezes o cliente quer te mandar uma mensagem, fala, posso ir aí? E aí você conversa ali do Trocar uma ideia, processo, só, né? você fala pra ele e tal, e você quer uma água? Ou quer um café? Eu quero. E aí, quando você vai te dar conta, o cara fala, nossa, acordei hoje cedo, cara, então meu cachorro tava ali. Aí, então, tipo assim, é isso, não é só resolvedor de problema. É que o pessoal vê no advogado aquela figura, tipo assim, bastante formal, Dos vai filmes, ter, né? sabe, alguém que vai resolver o problema e tal. E não, na verdade, hoje tem pessoas, Uhum. o Léo, que quer conversar. Quer falar do processo. É interessante, Sim. porque a vida da pessoa que está ali é um Uhum. direito, é um problema. Então, além de resolvedor de problema, muitas vezes as pessoas buscam conversar. Sim. Conversar. Não, eu dei risada, cara, porque isso foi aquele de praxe, né, rapaziada? Antes da gente começar, a gente troca uma ideia com o convidado pra deixar ele mais calmo, né, e tal. Aí eu falei assim, mano, porque foi o que eu falei, agora é hora de dar risada. Eu falei assim, mano, você tá ligado que eu conheci você antes, né? Antes de você ser doutor e pá. E aí? Ele, não, tá suave, né? Então tá bom, pode falar, mano, pode falar, eu tenho que falar excelentíssimo, doutor, tá rapaz, ligado? não. Então, porque realmente... Você tem que ver quando vai na penitenciária. Então vamos entrar no Rapaz criminal. do céu. Cara, eu já queria começar com uma pergunta bem capciosa, mas capciosa sim, né? Cara, o criminal, literalmente, ele tá ali só pra defender o delito? O delinquente? Só pra, entendeu? O cara que errou, como que é que funciona?
Eu acho que a maioria das pessoas pensam assim, mas o direito criminal, na verdade, e vem essa paixão pelo direito criminal desde da época da faculdade. Eu acho que todo mundo que começa uma faculdade de direito já quer partir a parte do sangue, Código Penal, enfim, né? A minha monografia com a professora, a mestra Eliara, foi no âmbito criminal. E todo o estudo ali de Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, foi me trazendo algo assim que ao longo dos anos agora que eu estou atuando mais no direito criminal, vem abrindo um pouquinho minha mente. Porque até eu pensava, antes de você começar a faculdade, você chega lá na sua casa, assiste uma televisão, tá lá não vou falar o nome aqui, né, do cara, vai estar lá o apresentador, aqui, me dá imagens aqui, Só aquele sensacionalismo dos mais então, bravos. assim, hoje o direito criminal, eu enxergo, pelo menos, como uma espada que tem que cortar reto. Você errou. Ministério Público, delegacia, a investigação em si demonstrou que você errou. Tem provas que de fato comprovam que você errou, que é o que a gente escuta falar aí, né? Comprova a materialidade do crime e indícios de autoria. Comprova. Teve a testemunha que viu lá, não, vi ele mesmo, passou, roubou e tal. Mas tem o lado também de que se não há prova, como que você vai ser condenado? Por isso que eu falo que é uma espada que corta reto. Não é assim, esse é meu amigo, vou dar uma desviadinha aqui, não. Não, é a lei. Então a lei serve para quem cometeu, para quem está sendo acusado que cometeu e na verdade não cometeu. Então vem um pouco assim, na atuação, a gente acaba encontrando alguns casos que fala, cara, essa pessoa, eu tenho certeza que essa pessoa não cometeu isso. E a pessoa está sendo lá condenada, tem todo um aparato do Estado. Aí, tipo, como que não cometeu? O delegado falou que cometeu. Polícia Militar falou que cometeu. A investigação, cometeu. Tem testemunha que falou que cometeu. Promotor de justiça vai lá e falou que cometeu. Então é isso. Eu acho que a advocacia criminal atua, óbvio que aí defendendo os interesses, direitos de quem está sendo acusado, ou de quem está sendo condenado, já foi condenado, perdão, no caso da execução penal, mas também serve como se assim eu posso dizer, como um fiscal da lei. Sim. Porque se a pessoa foi condenada, o que a pessoa praticou? Roubo. Roubou. Cheguei aqui, eu vou pegar essa garrafa e fica quieto, senão eu vou matar você. Então é tipo uma ameaça, tipo uma subtração de coisa alheia móvel, que mediante uma ameaça, a pessoa, Entendi. para garantir a subtração, eu estou ameaçando. A gente está falando do artigo 157 do Código Penal. Tá? E aproveitar para fazer uma distinção, diferente se eu chegar assim, você tá olhando para lá, eu venho aqui, pega, não te falo nada, você não veio, eu vou embora. A gente tá falando do 55, tá falando de furto. Então tem essa diferença. Porque todo mundo acha que roubo é só 157 e aí, já era. Isso. E aí, assim, nesse âmbito, a gente tá falando do 157 lá, o normal, o roubo normal, que não é normal, né? Uhum. Não é um crime hediondo, por exemplo. Agora, vamos lá, um roubo que tem uma qualificadora porque você manteve a vítima ali sobre seu poder, ou foi com uma arma de fogo. Uma pessoa que não cometeu um roubo com uma arma de fogo tem que ser condenada por um roubo com arma de fogo, que vai gerar uma pena maior, gera uma repulsa maior na sociedade. Essa pessoa também tem família. Como que a família vai falar, não, mas meu filho não estava com uma arma de fogo, mas estão falando que ele estava com uma arma de fogo. Você entendeu? Então, é isso. O direito criminal, o advogado criminal, perdão, ele não tá para defender o que a pessoa fez. Não, você roubou, mas você é um coitadinho. O Estado comprovou que você roubou, tem testemunho falando que você roubou, mas você é um coitado. Não é isso. Tá? Pra defender os direitos, né? Os direitos. Eu, pelo menos, longe de mim defender, tipo, aquilo que a pessoa fez de errado. Mas os direitos da pessoa, Léo, eu morro abraçado com a pessoa. Falo assim, não, se é direito seu, você tá errado? Não, eu tô confessando aqui pro juiz que eu cometi isso. Tá. Mas mesmo você confessando isso, seu regime tem que ser um regime aberto. Sua pena não tem que passar de X anos.
por esse direito, que seja para um ou para outro, seja pro chefe do comando, seja pro usuário de droga. É a lei. Não, com A lei tem que certeza. cortar reto. E, cara, quando eu fiz essa pergunta, eu já imaginava, né, a resposta, e realmente é bom a gente já começar assim, porque é aquele negócio, né? As pessoas acham que ela só pensa no ato ali que aconteceu, porque agora vamos fazer hipoteticamente aqui. Eu chego pra você, eu fiz. Vamos dizer, eu chego assim, ô doutor, fiz mesmo. Fiz, foi legítima defesa e, um exemplo, entrou dentro da minha casa, eu fiz isso mesmo. Aí, obviamente, você tem que entender, você não já chega abraçando a história, você tem que entender o caso, né? As pessoas já querem falar assim, mas também o Léo foi lá, fez isso, fez aquilo, que não sei o que, não sei o que lá. Aí agora chega, ó, doutor, tô sendo acusado de bater num rapaz que entrou em casa. Aí você fala, mas você bateu? Não, mas eu bati. Tem muito disso também, né? Tem esses muito. dois casos. Tem muito. E aí, no caso, isso, ao longo da atuação, tem me demonstrado que tem a verdade real, o que aconteceu, e a verdade processual. Nunca no processo, ou para dizer nunca, é praticamente impossível acontecer que a verdade real seja 100% trazida dentro do processo. Eu vi ele furtando, tava com short azul. Mas não, era um short verde. E por conta da sombra parecia que era um short azul. A verdade real nunca vai estar dentro de um processo. Nunca. E o que a gente busca é entender o que a pessoa ali, ou possivelmente acusado, está falando pra gente, e ir em busca daquilo que está sendo produzido de provas. Por exemplo, você chegou, não, bati mesmo no cara e tal. A polícia te prendeu? Não, eu só fui lá na delegacia, porque a polícia foi lá em casa e falou que eu tinha que ir na delegacia para ser ouvido, fazer o boletim de ocorrência. Tá. E aí vai ter toda uma investigação. O que a investigação vai revelando? Então é por isso que eu sempre falo, a defesa não começa a trabalhar no processo. A defesa começa a trabalhar desde o momento da delegacia. Prisão em flagrante. Ali já começou a sua defesa. Vai deixar para se defender só lá no processo para você ver. Aí Tá? você já tomou Porque uma assim, culpa que nem... Entendeu? Porque assim, por exemplo, você falou assim, não fui eu. Aí você vai ver nas provas do processo, tem uma prova pericial que encontra lá um DNA da pessoa. Aí você chama o cara e fala, meu amigo, vem aqui. Certeza que não foi? Não, certeza. Tem uma prova pericial. Tem um DNA seu na cena. Sabe não, que mas um dia eu passei lá, mas não foi eu. Então, tipo assim, só o caso, só a investigação para revelar. E às vezes a investigação nem revela. Às vezes a investigação nem revela mesmo aquilo do que fato aconteceu. E aí a gente vai, por meio de elementos de prova, analisando. Tipo, o furto aconteceu na rua tal, às 10 horas da noite. Quando foi 9h30, ele passou na rua tal, tem aqui uma câmera de uma loja. Passou mesmo na rua tal. Tem uma câmera que ninguém tinha visto. Aí o advogado vai lá, opa, tem uma câmera aqui. Eu posso ver a câmera? 10 horas. O cidadão não tá passando ali. Que é o famoso na hora errada, no momento errado. Entendeu? Às vezes, Então, ou seja, às vezes você acaba produzindo uma prova que vai inocentar. Ou vezes você chega numa prova que você vai ter que falar pro seu cliente, eu acho que você vai ser condenado. O advogado, ele pode fazer essa função meio que investigativa também? Isso foi muito, muito debatido, principalmente nos tribunais, a respeito da... o pessoal chama de advocacia investigativa, tá? Que é a defesa fazer a produção de prova. Porque, tipicamente, a função de investigar é da Polícia Civil. Tá? Tem os investigadores de polícia, escrivãos de polícia, delegado de polícia. Então, a função típica é do Estado. A função típica de... Vamos ver se aconteceu? Vamos lá na cena do crime? E por muito tempo se debateu isso. Tipo, mas a defesa pode fazer isso aí? E hoje é reconhecido que pode. Então, tipo assim, a defesa técnica do acusado, ela pode nomear um assistente de pericial, por exemplo. Sabe aqueles casos de reconstituição? Você matou, matei. Vai fazer reconstituição? A defesa pode pedir reconstituição dos fatos. Porque a defesa pode entender que na reconstituição dos fatos vai ficar provado por A mais B de que a pessoa ou não agiu daquele jeito, ou não passou naquela rua, ou não fez daquele jeito que tá lá na acusação. Entendeu? Então, hoje é reconhecido isso e
não é mais passível aí de dúvida, de, vamos dizer assim, de cortar o advogado aí na parte da investigação defensiva. Pode e já era. Doideira, cara. Eu achava que não podia. Tipo assim, fazer a função investigativa, assim, dessa maneira. Tipo, Eu diria procurar que- uma câmera lá, não sei. Eu diria que pode e até deve. Sim, sim. E insistir na produção de prova mesmo. É porque é o que você disse, e insistir na produção das provas, né? Porque acho que, não sei se você já chegou a pegar algum tipo de caso que era muito pouco as provas. E tipo, você teve que se desdobrar e aí você realmente teve que ir atrás do negócio, porque até mesmo, não que não tinha, mas o que tinha ali no caso era pouco. Vai em busca, assim, eu acho que essa advocacia investigativa que eu falei, vai muito em busca quando você tem que buscar a prova para desconstituir a prova da acusação. Quando a gente está num processo penal, o dever de comprovar que a pessoa, de fato, cometeu aquele delito e é ela mesma que cometeu, é do Estado, é um dever do Estado. E assim, a regra é que se o Estado não consegue comprovar, ou se as provas são muito frágeis, tem que se impor o quê? A absolvição. Pelo princípio que aí bastante gente deve ter conhecer, que é o princípio do indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, favorece quem está sendo acusado. Porque o Estado só pode condenar alguém quando ele tem a absoluta certeza de que a pessoa cometeu e que foi ela que cometeu. Sim. Materialidade e autoria. Quando as provas são frágeis, chega a vítima. Eu acho que foi. Eu acho. Opa, peraí, você acha que foi ou foi? Porque a gente tá lidando aqui com uma vida. Uhum. Não é com uma pessoa que pode ser presa, pode ter uma condenação, pode prejudicar a pessoa pro resto da vida. Você acha ou você tem certeza? Eu acho. Entendeu? Então, isso aí Isso não pode existir. não né? pode. E aí, Não vale de nada. quando você fala pra mim, as provas são fracas, aí você tem que ir atrás da prova? Depende. Depende. Você quer comprovar mesmo que não aconteceu e que você vai conseguir a absolvição por conta da produção da sua prova? Válido. Agora, quando você analisa o caso, fala, opa, o Estado não conseguiu fazer a prova. E vamos deixar como que tá e vamos ver se a gente consegue uma absolvição pela falta de prova. Tá? Porque volta naquele que eu te falei. Tá previsto na Constituição e, para mim, a lei penal é uma espada. Não vai desviar para a esquerda nem para a direita. Você cometeu? Cometeu. Você não cometeu? Então você não tem que responder. Pode a sociedade falar, cometeu, tem que condenar. E não é assim. Tá? O fator social, apesar de muitas decisões, infelizmente, condenar uma pessoa por conta do movimento social que aquele crime gerou, ou aquela tentativa de crime gerou, por exemplo, apesar disso, o juiz ele tem que ser imparcial, tem que se afastar dessas questões sociais, midiáticas, e analisar com a verdade processual. Aquilo que está produzindo no processo é o que deve nortear. Não aquilo que ele ficou sabendo, que ele foi comer um pão na padaria, escutou falando. Ele não tem que levar em consideração, ele tem que levar em consideração o que está no processo. Sim. E aí entra a questão da atuação da parte técnica do advogado para saber, essa fragilidade de prova vai beneficiar ou vai prejudicar? Então Tem essa questão. tem os dois lados da moeda. Antes da gente ir pro prático mesmo, por exemplo, como você. Mas essas coisas aí acontecem só lá longe, né? Esses crimes assim, não é? Nossa, De crime assim, eu quero dizer. Essa questão criminal. é nada, cara. Nossa, mais uma vez, tipo, o direito está nas nossas vidas, tá? Então, E aí o pessoal fala, nunca vou ser preso. Nunca vou ser preso. Não faço nada errado. Tem meu trabalho lícito. pago minhas Pago contas. minhas contas em dia. Não tem por que ser preso. É aí que a gente se engana. A gente até estava comentando antes, né? Passar um exemplo aqui pro pessoal para ver como que a prisão, o Eric, ela tá mais perto do que a gente imagina. Só Tá. fartava. Não, mas- Tá bem mais próximo do que a gente possa imaginar. E isso por ocasiões da vida, tá? Não por uma intenção, tipo assim, de cometer um crime que vai te levar a uma condenação, uma prisão. Mas, por exemplo, vamos imaginar que... Eu vou pegar eu de exemplo, tá? Vou dar um exemplo como eu. Acordo de manhã, faço minha caminhada, volto para casa, tomo meu banho.
vou levar minha filha na escola. Cheguei, deixei minha filha na escola e a cabeça já tá rodando no que eu tenho que fazer, prazo, hoje tem uma audiência assim, eu tenho que falar com o João, com o José, e a cabeça já tá começando a nem movimentar. Ou não para, né? Tipo, não é nem começando, porque não para. Mas assim, deixo minha filha na escola, agora tem que passar na padaria, da padaria eu tenho que ir pra casa, porque daqui a pouco já tem uma reunião. E aí, nesse meio tempo, deixar minha filha na escola e ir pra padaria, tô chegando na padaria, desci ali, peguei meu pão, fiz meu pedido, voltei pro carro, o celular começa a vibrar. Falar, chegar em casa eu dou uma olhada no que é. E liguei meu carro e tô indo pra casa. Tô indo pra casa, aí o celular começa a vibrar muito. Começa a tocar meu celular. Falo, nossa, será que o cliente da reunião desmarcou? Ou será que alguém foi preso agora e tá me ligando? Aí você cai na besteira de fazer o quê? Vou ver, vou olhar pegar o celular. Você afasta um pouquinho assim, você tira a atenção da rua dirigindo, vai pegar o celular. Ah, não é nada, dá pra esperar. Nesse ato de segundos, também tinha saído da padaria um tempinho antes, um senhorzinho atravessando a rua, sacolinha de pão, bengala. Que depois os fatos vão demonstrar que os netos estavam na casa dele, estavam esperando ele chegar com o pão, e se atropelou. Nesse atropelamento morreu. E aí? Você não quis. Você não quis. E a acusação vai vir como? Homicídio por dolo eventual. Porque você assumiu o risco de matar quando você tirou a atenção. E aí eu te falo, a prisão tá longe de nós? Quem que de vocês, tipo, quem que nunca? Tá dirigindo, o celular começa a vibrar, tocar, você pega. É o Você estilo. pega e olha e é coisa de segundo. Então a prisão não tá muito longe da gente. Eu tenho certeza que eu iria pra prisão se, sei lá, alguém mexer com a minha esposa, minha filha, bater, tipo, imotivadamente. Imotivadamente a pessoa chega e agride minha filha, ou pega minha filha na escola e sai correndo, e eu vejo. Você vai atrás, cara, você passa com o carro por cima do cara, você desce, briga com o cara, o cara bate a cabeça, você empurra a pessoa bate a cabeça na sarjeta e morre. Você quis cometer homicídio? Não, quis defender minha filha, tava levando minha filha. Se você não comprovar, você vai preso. Então, assim, não tá muito longe da gente a prisão. Eu acho que esse exemplo da direção é um exemplo que quando eu ouvi, lá na época de graduação, me trouxe uma reflexão nesse sentido. E hoje, atuando um pouquinho mais nessa área, eu consigo ver. A prisão não está longe de mim, não está longe de você, nem do pessoal que está assistindo. Porque as pessoas acham que é só chegar, matar alguém, roubar, tá ligado? Fazer um crime hediondo, algo desse tipo, né? E é também até pelo próprio sensacionalismo que é pregado, né? Que essas coisas e tal. E eu acho que até mesmo quando fala advogado criminal, tipo, as pessoas já pensam crime, só pensa no coisa pesado. Os Quando na crimes verdade, grandes, né? quando na real é bem isso, cara. Você tá indo, você olhou pro celular, atropelou uma pessoa. Mas eu não quis. Realmente, você não quis, mas... E aí? Ainda que você responda por um homicídio culposo na direção de veículo, é uma condenação. Será que daqui a uns anos você vai procurar um emprego? A pessoa vai pedir uns antecedentes criminais pra você? Mas tem uma condenação. Condenação aqui de 4 anos. Mas que... eu Não, fui aconteceu. condenado porque... Não, já É era. uma condenação. Você já tá... Saber de onde Entendeu? veio, por que Você vai que passar veio. num concurso. Uhum. Vai passar num concurso. Antecedentes criminais. Investigação social. Bate a condenação sua lá. E aí? Já era. Até não dá pra explicar, né? Tipo Entendeu? assim, vai... Cara, e... Entendeu? Você fala, mas eu não quis, mas você tá condenado. Então é isso. Tipo, uma condenação, uma prisão não tá tão longe da gente quanto a gente imagina. Isso é interessante trazer até mesmo pra nós mesmo. Quando você deu esse exemplo aqui, eu falei, não, nós tem que falar isso no ar. Porque não é possível, mano. Porque realmente as pessoas Abre uma luz, né? Dá uma Abre. luz, né? De que não, Não. realmente. Porque tá todo mundo sujeito, mano. Tá todo mundo sujeito. Isso é um dos, né? Existem vários outros. Porque se ficar, vai ter, vixe, muitos. Mas, cara, literalmente você se informar, tá ligado? Você abrir a mente e a visão pra isso. Não ficar só acreditando que passa em televisão e tudo mais, porque tá aí. Pode acontecer.
Qualquer momento, É. tá ligado? Uma questão assim do direito criminal, mais na parte já de execução, que quando a pessoa já está presa, já está condenada, está cumprindo uma pena. A gente se depara com alguns casos que a gente acaba refletindo um pouco. Eu sempre costumo falar para os meus clientes que a penitenciária, a prisão, uma condenação não é o fim. Ah, tô preso. Isso não é o fim da sua vida. É uma oportunidade de você, enquanto responde por aquilo que você fez, você pensar se a hora que você sair dali, se você quer continuar naquela vida. Com certeza. Tá? E até isso que é previsto aí no nosso Código Penal. Que a prisão é para ela ressocializar. A gente sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas que entram na prisão não são ressocializadas. Na verdade, às vezes pode até piorar. Sim. Mas a intenção do legislador é que as pessoas sejam presas, para que elas pensem naquilo que elas fizeram, se elas ressocializem e que aí estejam prontas, aptas para voltar para a sociedade, para a vida em comum, vida de sociedade. E nesse ingresso, vamos dizer assim, no sistema penitenciário, a gente acaba vendo e ouvindo algumas histórias que aí você traz um pouquinho dessa advocacia humanizada, né? Que eu gosto tanto de falar aí, tá lá no meu perfil. Uhum. Tem que ser técnica, tem que ser estratégica, mas acima disso tem que ser humano. Recentemente, agora até fiz uma postagem lá no Instagram. Eu conversei com um senhor de idade, uma penitenciária aqui da nossa região, que só para vocês terem noção, ele é um indigente, vamos dizer assim. Ele não tem documento. Isso porque lá em 92, ele foi dado como morto, lá no massacre do Carandiru. Então ele tá aqui perto da nossa cidade, preso, numa unidade do Estado, e pro Estado, que detém a expedição da RG, ele não tem RG. Ele é morto. Tem uma certidão de óbito. E ele tá preso. Só há 34 anos. Sendo que a lei... É 30, né? A lei... teve uma alteração agora com o pacote anticrime de 2019, que mudou esse prazo aí para 40 anos. Só que ele tá muito antes disso. Então já tá acima. E aí eu te falo, a pessoa tá condenada. Ah, morre na cadeia, tem que morrer na cadeia. Será que é assim? Ou será que é assim só porque não é alguém da nossa família? Não, é sempre assim. As pessoas Será que é isso, esse rigor? Porque não é alguém próximo que você conhece, alguém que você estudou junto e você vê, nossa, tal pessoa foi presa? Mas o que aconteceu? Ah, tava traficando. Nossa, e aí você vai ver, é uma pessoa que você conhece, aí você já fala, opa, peraí. Então esse sensacionalismo, será que porque não é com um familiar, com um próximo da gente, que a gente age assim nesse rigor? Porque, por exemplo, esse senhor, ele me disse que ele foi dado como morto, nenhum familiar ficou sabendo, morto. E agora, há pouquíssimo tempo, ele veio conhecer uma sobrinha e um irmão dele. Então é uma história de vida que você senta para conversar com uma pessoa dessa, você fala, cara, eu posso estar no direito criminal, e enquanto a pessoa responde pelo que ela tem que responder, ela tem que ter uma atenção jurídica, humana, que vai dar atenção para ela. Que vai dar atenção. Por quê? A pessoa está 34 anos presa. A lei fala que o máximo é 30. Pior, ela foi dada como morta e tá ali. Entendeu? Então tem muito disso. O direito criminal, friso mais uma vez, a gente não está para defender o que a pessoa fez de errado. A gente está para defender aquilo que a pessoa tem que responder. No estrito termo da sua culpabilidade. A sua culpabilidade é para responder por um furto que você tem que responder por 1 ano. Você vai responder por 1 ano, você não vai responder por 10 anos. Então a defesa de um acusado, de um condenado, está ali para que ele responda naquilo que ele tem que responder. Não há mais. Igual você disse, né? É a questão da humanidade mesmo. Porque, com certeza. Eu sei que existem perfis de pessoas e tal. Tem aqueles que falam, não, tem que ficar mesmo, tem que apodrecer, tem que morrer e tal, beleza. Isso aí é sua opinião, mas e se fosse alguém da sua família, algum conhecido, como você disse? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, tipo, cara, é uma coisa que, assim,
a gente não está isentando o fato. A gente Exato. só está colocando os direitos. Entende? Não é falar que a pessoa pode fazer o que ela quiser porque vai ter um advogado criminal que vai estar defendendo. É. A pessoa vai fazer aquilo que tem na telha dela, se for tido lá no Código Penal, alguma lei penal extravagante aí, que ela é um crime, que é um delito, que ela tem que ter uma imposição de uma pena por isso, ela tem que ter. Ela tem que ter a pena e ponto. Só que ela tem que ter no estrito termo da sua culpabilidade. Não tem que, tipo, crime de tráfico de drogas. Vai responder por tráfico de drogas e associação. A gente tá falando de, somando as duas penas, a gente tá falando de quase do dobro da pena de tráfico. Você entendeu? Então a pessoa tem que responder por aquilo que de fato ela fez. Daquilo que de fato o Estado comprovou que ela fez. Nem a mais, nem a menos. Cara, Exato. Isso é muito bom você trazer isso à tona, porque é o que você disse, primeiramente, que é o direito, segundo, tá muito próximo do que a gente imagina e pode ser, tipo assim, pode ser que aconteça com algum conhecido, tá ligado? Tipo, e é uma parada que faz você refletir. O que a gente tá, eu vou bater de novo, não é isentando o problema. Não é isentando o fato, mas é fazer com que vocês pense, tá ligado? Vocês abra a mente e para com esses preconceitos, acreditar nesses sensacionalismos e tal. Porque até mesmo com a própria internet tem muita... É aquele negócio. Nem pra lá e nem pra cá, 50-50. Que, tipo assim, se você procurar coisa boa, você vai ter coisa boa, mas se não... Porque assim, agora me veio um questionamento, acho que eu já imagino, mas veio assim, agora... Também tem casos que você pode muito bem falar, não quero, porque o fato ali é muito pesado pra você. Não, com certeza. O advogado ele tem Porque total autonomia. você entendeu? Porque senão a pessoa pode falar, não, mas fez isso, fez aquilo e tal. Não, vou. E aí entra uma questão importante, que creio que também a maioria das pessoas não sabem, tipo, não tem que saber mesmo, porque é uma questão de ordem técnica, e quem tem que saber são os advogados, principalmente na área criminal, de que tá estabelecido lá um dever do advogado, tá exatamente assim. O advogado, ele vai atuar independentemente do que ele acha. Tô parafraseando aqui o que está disposto lá no Estatuto da Advocacia. Assim, ó, advogado, independente da sua opinião pessoal, defenda o seu cliente. Não o que ele fez, defenda o direito dele. Ou seja, chegou um caso para mim, homicídio. O cara matou o pai, a mãe, o filho, o tio, a tia, foi uma chacina dentro da casa. Eu posso recusar? Posso recusar. E não tem que motivar. Eu não quero. Tô recusando seu caso. Assim como eu posso aceitar o caso, independentemente da reprovabilidade que eu tenha sobre essa conduta, de eu achar que você tem que ser condenado mesmo, você vai ser condenado por aquilo que você tem que ser condenado. Você não tem que ser condenado na soma de cada um dos homicídios. Se, por exemplo, com mais que por uma ação ou mais, naquele mesmo fato, aconteceu mais de um crime. Curso formal. Ou então uma continuação delitiva. Matei um, matei outro, matei outro, matei outro. E do segundo homicídio para frente é uma continuação do primeiro. Não tem que somar a pena, tem que ter um aumento de pena. E isso tem súmulo do STJ. Então é isso, é exatamente isso. É defender aquilo que a pessoa tem o direito. Seja pro João, pro José, pra Joana, pra Ana. Tá? Então é exatamente isso. E uma coisa legal de pontuar também pro pessoal, que aí eu vou defender um pouco os advogados, que quando a gente entra num caso, a gente conversa com o cliente, pede, quero transparência, porque eu tenho que saber a verdade, a gente tem que trabalhar com a verdade, para que você realmente seja, se for condenado, que seja aquilo que está descrito e nada mais. E aí o advogado tem essa prerrogativa de chegar no meio do processo e falar assim, tá aqui uma prova pericial. Você falou para mim que não foi e foi. Tô deixando seu caso. Porque tem que ter aquela relação de... Entendeu? Isso aí se chama quebra de confiança. A relação advogado-cliente é uma das relações que a confiança tipo assim, num tom mais elevado possível. Tanto que se eu for seu advogado,
Um dia tem uma audiência. E eu sou chamado lá. Se o juiz perguntasse pra mim, viu? Leonardo. Perdão, tá? O Léo, é traficante? Eu falo, não sei. Eu posso fazer em silêncio? Leonardo foi meu cliente. Sigilo, cliente, advogado. Tô preservando, não vou responder. A relação de confiança é tamanha que mesmo se o advogado souber de alguma coisa e a pessoa foi cliente dele, ele não é obrigado a falar. Isso está na lei. Você entendeu? Então a relação é de confiança extrema. Por isso que eu falo. Teve a quebra de confiança, o advogado pode ficar no cliente, ser franco, ser sincero. Falar, ó, falei isso, você me disse isso, e está comprovado que não é. Então, acho que já não tem mais uma relação de confiança. Eu acho que daqui para frente, tudo que você me falar, eu vou desacreditar. Então, tô deixando o seu caso. Então, até porque, querendo ou não, foi algo que a gente disse lá no início, né? Ou acho que foi antes, mas enfim, que é, cara, você tá com o futuro da pessoa na mão. Então, tipo, como que você vai, querendo ou não, você tá ali pra defender com unhas e dentes, porque é além de trabalho, né? Tipo assim, você tá ali porque você acredita naquilo que ele falou, no direito dele ali. E aí ele chega e vai omitindo, omite aqui, omite ali. Depois você chega pra ele e fala ainda, ó, você realmente não fez? Não fiz. Passa um tempo, vem a prova que... Cara, E aí acaba que fica essa situação de confiança fragilizada, né? como que faz, né? Depois disso. Porque, cara, é aquele negócio, tá nas mãos ali. É os dois. É uma confiança, né? Tava vendo o caso daquele que viralizou na internet agora. O do Felca lá? Isso. E aconteceu alguma coisa parecida, tipo... o Como que ele Ítalo chama? Ítalo Santos. Santos lá falou alguma coisa dos advogados deles, o advogado abandonou o caso. Foi algo parecido assim, alguma quebra de confiança, alguma coisa que ele E essa questão omitiu, né? Sei lá. E essa questão de recusar caso, não sei se vocês vão lembrar, ou nacionalmente, acho que a América inteira ficou sabendo, aquele caso de um anestesista no Rio de Janeiro, que as grávidas que iam lá para ter nenê, que estava anestesiada, que ele praticava estupro. Sim, eu Lembra desse caso? A defesa dele ficou com a Defensoria do Rio de Janeiro. Porque os advogados, tipo, a mídia anunciava. Ó, advogado tal é o advogado, vai passar a representar o fulano. o fulano. Mas chovia no escritório do advogado, pessoal lá com protesto, reclamação e até, tipo, ameaça contra o advogado. O que acontecia? O advogado abandonava o caso. E não foi com um advogado só. Tipo, pode pesquisar aí no Google. Vários advogados, tipo, entraram, saíram do caso. Entraram e saíram. Acabou ficando na defesa dele com a Defensoria do Rio. Que aí a Defensoria não tem como falar, não vou fazer. Porque tá lá na Constituição, direito fundamental da pessoa, lá no artigo 5º, num dos tantos incisos, que a pessoa tem o direito à defesa. Ela tem o direito à defesa técnica. Então fica o Estado, né? A Defensoria é do Estado. Então fica aí o Estado acusando e parte do Estado defendendo. Então morde a sopra, né? Mais ou menos. Cara, E ainda em relação a isso, você me falou uma frase antes. Você falou de estar em jogo a vida da pessoa. O futuro, né? Tudo. E eu posso dizer para você que nessa carreira minha, no direito criminal principalmente, é uma coisa que mexe muito comigo. Eu ia perguntar agora, tipo, os medos, né? E tipo assim, a minha esposa é testemunha, quem convive comigo é testemunha. Que, cara, o maior medo que eu já senti, é o medo de você, mesmo sabendo que a pessoa é totalmente inocente, eu sei que a pessoa é inocente, e a pessoa tá presa preventiva, ou tá numa prisão temporária, e no decorrer da investigação, ou ali no processo, você ter que comprovar que a pessoa de fato é inocente. Eu senti isso algumas vezes na minha vida profissional, e que acaba refletindo aí na vida pessoal, porque o pessoal que é meu cliente, que me conhece, sabe o quanto que eu me apego nos meus casos, tá? E, como eu falei, minha esposa é testemunha disso, sempre comento com ela, às vezes me pego ali agitado, porque eu fico ansioso igualzinho a família da pessoa.
tá? Se bem que tem um momento que a gente tem que se apartar um pouquinho das emoções, estar numa audiência ou outra. Mas me pego muito, e principalmente nessa questão quando você sabe que a pessoa é inocente. Eu tenho a certeza que a pessoa é inocente, eu tenho certeza que a pessoa não cometeu esse crime, ou se cometeu por um motivo justo, por uma excludente lá de ilicitude, uma legítima defesa, por exemplo. Sim. E aí o medo, o que que é? Você saber que a pessoa é inocente, a pessoa tá presa e a pessoa ser condenada. É como se fosse... É um peso que a condenação da pessoa é culpa minha, porque eu não consegui comprovar que a pessoa é inocente. Então, tipo, algumas vezes já recaiu sobre mim essa culpa. E depois, quando passa, você fala assim, nossa, consegui. Mas depois refletindo um pouco, e agora fazendo novamente essa reflexão, e essa nostalgia que dá, essa adrenalina que dá para defender a pessoa, você saber que a pessoa de fato é inocente, e você ir em busca dessas provas, aí volta na advocacia investigativa, é só um indício de que eu estou no caminho certo, que o advogado que sente isso está no caminho certo. Porque a partir do momento que o advogado for indiferente, Só mais um ali. tocando nessa mesa aqui, ó, talvez não tá sentindo nada. A partir do momento que o advogado tá lidando com a vida da pessoa, com a liberdade da pessoa, que para mim é o maior direito que a gente pode ter, é o direito de liberdade. Quando a gente tá lidando com a liberdade da pessoa e a gente em comum, é mais um. Para você pode ser mais um. Mas para a pessoa, para a mãe da pessoa, para a esposa, para o esposo, para o filho e para a filha, é o único caso. É um único processo que vai definir se a pessoa vai estar ali perto deles ou não. Se a pessoa vai ser taxada pro resto da vida dela como criminoso ou não. Então é essa responsabilidade que recai sobre mim quando eu me deparo com um caso dessa natureza. Depois que passa tudo, tal, você fala, tô no caminho certo. Tenho certeza que tô no caminho certo. E ainda que, tipo assim, você não consiga comprovar que a pessoa é inocente, a pessoa tá vendo ali que você tá brigando, você tá gritando, você tá extrapolando os limites que você pode ir ali para tentar falar, a pessoa não é culpada. Então eu acho que é isso, é a pessoa se sentir representada, saber que você tá ali defendendo o direito dela, como se você fosse representante dela. Advogado é isso. Advogado é dar voz para as pessoas. Você não pode ir lá por exemplo, no fórum, e a não ser em caso de juizado especial, tipo, eu quero processar alguém. É eu que vou estar falando por você. Então, volta naquela questão. Extrema confiança, relação advogado-cliente, e é o que move, é o que movimenta. É isso. Cara, eu acho que realmente eu não consigo imaginar. Na moral, não consigo imaginar, porque é como você disse. Você sabe que é inocente, você sabe que não é aquilo ali que tá sendo até mesmo colocado e tipo, como que você vai lidar com aquilo, tá ligado? E tipo assim, tem aquele exemplo que você falou, né, que seria, por exemplo, de uma facada. Até a palavra, não era? Que a gente tinha falado? Que era um exemplo também que você colocou fictício, de tipo, por trás e foi por trás. Sim. A afirmação, não é uma parada assim? Tem a diferenciação de, tipo, ter uma facada nas costas, uma facada pelas costas. Então aí já tem que estar na linha de divisão do que se pode reconhecer uma legítima defesa ou não. Entendeu? Eu posso te dar uma facada nas costas pela sua frente. Posso estar aqui e te dar uma facada nas costas. Agora, é diferente de eu te falar que eu dei uma facada pelas suas costas. Entendeu? Tá ligado? Tipo assim, você passou, eu esperei você passar Então, nas já costas. foi. Ou ele numa briga tal, derrubei, facada nas costas. Então, nas costas, pelas costas é diferente, e é isso, tipo, parece mínimo, né? Mas isso define o que é uma legítima defesa e o que não é. Cara, e imagina, por um advogado isso. Então, você tá doido. Você é louco, mano. Mas, mano, vixe, é muito da hora. Muito da hora porque é aquele negócio. O intuito aqui é a gente comunicar e passar essa informação mesmo pra rapaziada, pra nós aqui mesmo. Confesso que até agora eu tô pensando na história do celular, viu? Até Vai dirigir, agora. o pessoal aí que tá assistindo. Vai dirigir e tal, Não, deixa o celular na hora de parar. Toma Se cuidado. for necessário, tá ligando, estaciona o carro. Na hora. E realmente, mas e tipo assim, eu tenho duas últimas assim que seria, cara,
como foi a sua primeira ou os seus primeiros casos, tá ligado? Sua experiência mesmo, o que você sentia, como que era perdido, tá ligado? Mas assim, você fala numa questão geral? Ou mais na No questão geral e também pelo lado de, tipo, aquela mudança mesmo ali, sabe? Tá. Como eu falei no começo, tipo, foi um divisor de águas, tipo, decidir pela advocacia. E no meu primeiro caso, é aquela, né? Você tem um processo só, você tá ali Você dá a olhando vida, né? todo dia, vai no fórum e tal. E é isso que eu acho que a gente que é advogado não pode perder. Não só advogado, a gente que lida com relações humanas. A gente não pode perder isso aí. Essa emoção do primeiro, da atenção que dá, daquele ímpeto que você tem no primeiro caso, no segundo caso, e não deixar que com o passar dos dias isso vá se perdendo. Então assim, quando eu comecei, dá muita insegurança. Eu vou fazer um pedido de dano moral. Aí você escreve. Aí você fala, nossa, mas será que é isso? E se não for? E se... Você fica no aí você fala assim, não, o máximo que eu posso receber é um não. Mas falei, se vir um não com uma bomba, fala, você não sabe nada. Como que você é advogado? Então, tipo assim, o início, eu creio que toda profissão é permeado por essas inseguranças, que eu acho que serve de alicerce. Decisões que você vai tendo contra a área. Eu, particularmente, aprendo muito mais naquilo que eu não ganho, processualmente falando, do que aquilo que eu ganho. Aquilo que você não ganha, você vai buscar entender. Não, por que eu não ganhei isso aqui? Por que não foi provido recurso? Ah, tem essa situação. Consigo arrumar por um outro recurso? Não consegue. Deixa pra próxima. Na próxima você vai conseguir. Porque quando você sabe, tem a certeza que você sabe, você vai lá, faz, deu certo. Ah, deu certo. Então você já sabe por que deu certo. Então eu acho que você aprende muito com os erros. O começo vai determinar, vai separar quem vai continuar e quem não vai continuar. Porque o começo de toda a profissão, eu acho que é cercado por essas inseguranças, se a pessoa vai se encontrar, se a pessoa fala, isso não é para mim. Isso não é para mim. E eu, no início da advocacia, eu falei, cara, isso é para mim. E hoje vai passando os dias, por mais que seja correria, loucura, fala, isso é para mim. Eu gosto. Eu gosto de estar representando a pessoa e estar ali, enfim, agir como tem que agir. Se tiver que espernear, a gente esperneia. Se tiver que chorar junto com o cliente, a gente chora. Se tiver que ir pra cima, a gente vai pra cima, processualmente falando. Não, Tá sim. falando Não, sim. fora disso. Mas eu acho que é isso. E o começo toda da profissão, essa insegurança vai te forjando, vai te aperfeiçoando. E aí cabe ao profissional saber aproveitar disso para que dali a alguns poucos anos ele seja um profissional que adquiriu experiência, e com a experiência a segurança, e com a segurança o conhecimento, né, aliado à segurança, e trazer retorno, trazer êxito para o seu cliente, seja em qualquer área. Então eu acho que é isso. O começo foi assim, até hoje, na verdade, se eu falar para você que não, hoje não está em segurança. Não tem toda insegurança, e volto naquilo que eu te falei. A área criminal, todo caso que você fala, eu acho que a pessoa é inocente, eu tô confiando na pessoa que ela é inocente, aquela mesma insegurança lá do começo volta. Eu sinto assim, na pele, você fala, cara, um aspecto pesado, alguma coisa pesada que vai recaindo sobre você, naquele medo de você não conseguir comprovar isso, aquilo. E quando passa, graças a Deus, você fala, nossa, consegui. Ufa, né? Vamos pro próximo. E, cara, é interessante, né? Tipo, isso, porque é em todas as áreas, né? E eu já falei, vou falar de novo. Tem que ter esse frio na barriga, essa adrenalina e tal. Só uma curiosidade aí, rapaziada, o celular do homem não para, hein? Né? Ele tava gravando umas coisas aqui antes. Não, aí o Eric pegou e falou assim, tá tocando o celular. Ele falou, não, peraí, já atendo já. E, cara, o cara é assim, né? E o dia inteiro. É o dia inteiro. O dia inteiro. Dia inteiro, noite inteira, madrugada. Às vezes a gente vai deitar um pouco mais tarde, minha esposa fala, nossa, o celular tá vibrando. Você vai lá, não tem hora. E eu acho que, na verdade, o direito da pessoa, eu volto naquilo que eu falei. Para a pessoa, aquele processo vai definir a vida da pessoa. Então, assim, por mais que a gente, às vezes, responda no dia e fala, não consegui responder, tá um pouquinho tarde. Mas a gente acaba entendendo a pessoa. Não, com certeza. Porque quando você se coloca no lugar da pessoa,
A pessoa tá ali em total desespero e a pessoa te manda uma mensagem e depois que você tem uma confiança ali na pessoa, que você conheceu, que você contratou, que você vai se tornando amigo da pessoa, além de ser cliente, você acaba tendo isso. Sim. Às vezes a pessoa te manda uma mensagem ali e fala, ó, tô apavorado aqui, você manda um áudio, não, fica tranquilo, amanhã você vem aqui, eu te mostro a situação que tá, pode ficar em paz. É isso. É isso, né? Essa advocacia humana aí que eu tanto prego Não, aí. com certeza, cara, com certeza. E agora, assim, só pra dar uma descontraída também, teve alguma história engraçada? Não, óbvio, né? Tirando esse lado, assim, só pra ter Não, teve uma- ficado de uma maneira mais leve agora. Teve uma audiência que, rapaz, eu não vou esquecer na minha vida. Pra todo momento que eu conto, eu já começo a dar risada, porque foi uma situação assim que jamais precisei vivenciar. A gente tava numa audiência, uma instrução criminal, testemunha sendo ouvida, vítima sendo ouvida e tal. E todo o caso ali que já vinha, tipo, era o segundo ou terceiro processo que estava acontecendo entre as mesmas pessoas, fatos semelhantes, por conta de um gato. Um gato, um bichinho que nós tem em casa aí, tá? Às vezes tá passando até perto do sei agora. Um gato. Então, gerou uma série de atos que a lei vem trazer como crime, que a gente tava na audiência, a juíza, eu acho que já de paciência curta, vamos dizer assim, porque não tem como se admitir tantos processos assim, tipo, inflar o Estado com esse processo, que é um processo que custa caro para o Estado. E a gente fala de custo, a gente está tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro da saúde, algum dinheiro, uma verba social. Então, a gente também tem que, vamos e convenhamos, né? Tem situações que tem que dar um basta. E nessa de dar um basta, como a situação estava permeando ali sobre um gato, a juíza no meio da audiência falou assim, ó, do lado de fora tá o sargento da Polícia Militar, determina a entrada do sargento, aí foi ali o auxiliar vice, chamou o sargento na sala, a juíza olhou pro sargento e falou assim, sargento, tô determinando agora, tá aqui o mandado, você vai no endereço tal e faça a apreensão do gato. O gato tá preso. Se é o gato que tá dando problema aí, o gato tá preso. Eu fiquei assim, a juíza falou assim, doutor, tem alguma coisa? Eu falei, não, excelência. Desculpa, doutor, mas é o que eu tenho que fazer. Eu falei, excelência, quem sou eu? Você tá prendendo um gato, imagina que saiu preso aqui. Não, pode prender quem você quiser. Então foi uma situação, cara, que engraçada, tipo, agora é engraçada, né? Mas na hora ficou toda aquela apreensão. E no meio da audiência, a gente tava ali na audiência e escutamos um miado do corredor, assim, do lado de fora da sala. Aí o sargento bate na porta, abre a porta, silêncio, o gato já tá aqui, já tá preso. E o gato preso, cara. Meu Deus, só faltou ter uma algeminha ali pro gato. Isso que eu falo, igual desenho, né? Desenho animado, assim, chega lá, o gato com a mão pra trás e tal. Parecia que era o gato, coitado, não tinha nada a ver com a situação, né? E até ele foi preso. Não, essa daí foi com chave de ouro mesmo, rapaz. E, nossa, mano, não, imagina ali, agora, como você disse, agora é engraçado, né? Mas na hora... Na hora você fica meio sem o que fazer, né? Sem o que falar, o que fazer. Como que eu vou agir? Tipo, eu nunca estudei que um gato pode ser preso. Não sei, Nossa, entendeu? como assim? Como é, amigo? Nossa. Não, filho, eu acho que deu pra gente dar uma abordada grande, né? Em tudo que a gente... Até mesmo as dúvidas que a gente tinha e tal. Você acha que tem algo a mais assim que você queira falar? Não, acho que se eu pudesse deixar um recado pro pessoal, resumidamente, aquilo que a gente veio conversando aqui ao longo desses minutos, o direito não está tão longe da gente quanto a gente pensa, e alguns preconceitos que a gente constitui, e não porque a gente quer, porque a gente aprendeu assim. A humanidade aprendeu a ser preconceituosa. Então, a mensagem que eu queria deixar é isso. O direito não está tão longe da nossa vida. Seja aí na área de família, na área trabalhista, na área previdenciária, na área tributária, ou até no mesmo direito criminal. Então, a gente afastar um pouquinho de lado os preconceitos, saber que por trás de cada processo, de cada acusação, tem uma família, tem uma mãe, tem um filho que sofre com aquilo, mesmo que não é a pessoa que cometeu, que a pessoa sofre.
pessoa sofre. E se eu pudesse resumir, é isso. O direito está totalmente próximo da gente. Vamos se afastar de preconceito. E se o celular tocar, não atenda. Dirigindo, não atenda. Não, pelo amor de Deus. Não, deixa depois, para o carro. Não, obrigado, Fê. Obrigado mesmo. Acho que deu pra gente conversar bastante e foi além do que a gente esperava mesmo, sabe? Tipo, Não, eu que agradeço aí pelo convite. Eu super gosto disso, de conversar, contato. E espero que a gente possa levar um pouquinho de conhecimento aí, que é um norte meu aí nas redes sociais. Levar conhecimento. Eu acho que é aquilo que você falou. A gente acaba padecendo por falta de conhecimento. Tá? com certeza. Então Então deixa aí isso. seus canais, suas redes sociais, Oh. contato. Lá no Instagram, Felipe Baratella DV, tem lá o contato de WhatsApp. E eu estou sempre postando lá diariamente os stories de atendimento que eu faço, um caso ou outro que eu comento. E nas publicações tem lá um caso ou outro que eu venho trazer um pouquinho mais detalhado, com conteúdo mais escrito, um pouquinho assim mais voltado para o técnico, mas sem colocar muita coisa técnica, que se é para o pessoal poder entender. E depois vem falando um pouquinho do que é aquele tema, em algum caso que eu já atuei, como que é a aplicação daquele tema. Depois vem trazendo também alguns julgados ali para a pessoa ver que aquilo que eu estou falando realmente é aquilo que acontece. Não fantasia. Aquilo que realmente eu vivencio e aquilo que eu quero passar de conhecimento. Com certeza. Então, qualquer delito aí, você que tá precisando de um help judiciário aí, Tamo aí. jurídico, né, melhor dizendo. Então, qualquer coisa, só entrar em contato. Tô em contato, galera. Lá no Felipe Baratella DV. Procura lá no Instagram, lá tem o contato de WhatsApp e vamos conversar. É isso. Acho que é isso, galera. Foi muito esclarecedor, né? Sim. Eu aprendi demais. Foi uma aula pra mim aqui. Que isso. Nosso professor. Então segue lá as redes sociais do Felipe. Tem muito conteúdo, né? Que ele coloca lá. Eu acompanho bastante. Comento lá os anjinhos. As enquetes, né? Eu comento lá as enquetes. Sempre participando. E eu acho que isso é bom demais, porque gera uma certa transparência, né? Pra galera que quer conhecer mais do trabalho, quer conhecer mais desse profissional aqui. Então é isso. Valeu, irmão. Participar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez. E tem aquela... Antes de ir embora, não tá liberado. Que a gente tem de praxe, para aquelas pessoas que chegaram até esse exato momento do vídeo, lá no YouTube, a gente pede pro convidado falar uma frase, um emoji, uma palavra, para eles, tipo assim, para confirmar que eles chegaram até esse exato momento aqui do vídeo. Aí fica a seu critério. Vamos então... negócio Mexeu bastante aí. Vamos então deixar um emoji aí de um carrinho e de uma algema. Acho que o pessoal resumir bem. Ele vai falar, ó, direito tá próximo da gente, a cadeia não tá tão longe quanto você acha que tá. Então é isso, rapaziada. Rapaziada, então comenta aí quem chegou até o final. Um carrinho, uma algema. E cuidado, hein, rapaziada. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem pro Felipe. Que ele vai estar lá pra te atender. Então, é isso, galera. Valeu. É isso, rapaziada. Obrigado por chegarem até aqui. Comenta aí, hein? É isso. Valeu. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha. Valeu, Fê, mais uma vez. Tamo junto. E tamo junto. É nóis, rapaziada. Valeu, família. Valeu. Anda com Deus, nunca tá perdido. A águia renasce, sempre faz sentido. Voa com a gente, visão tá no alto. Com Deus no controle, nada me falta. Renova minha força, me tira do chão. Olhos de águia, foco na missão, yeah. Voa com a gente, visão tá no alto. Com Deus no controle, nada me falta. Renova minha força, me tira do chão. Olhos de águia, foco na missão, yeah.